Quantas vezes você já olhou para a sua vida e se sentiu inferior, se sentiu menosprezado, se sentiu pequeno demais, se sentiu incapaz demais? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E é uma frase extremamente clichê que com certeza você que assistiu esse vídeo já ouviu essa frase antes. Mas casou perfeitamente com a história de Davi, que eu estou lendo, na verdade, essa semana, já estou no finalzinho dela. E eu vou compartilhar alguns pontos que eu achei interessante aqui com vocês. Não vou ler essa história por completo. Vou resumir aqui algumas características, algumas coisas que eu achei interessante para vocês. Então começa aqui em 1 Samuel 16, que esse versículo aqui fala que Deus manda Samuel ungir a Davi. E eu vou pular aqui para a parte 16, versículo 6, que fala: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Eliabe era filho de Jessé, irmão de Davi. Então, Eliabe era irmão de Davi. Os dois tinham o mesmo pai, né? Jessé. E aí, quando Samuel, ele viu a Eliabe, ele já pensou que, nossa, vou ungir esse cara aqui, porque Eliabe era o primogênito. Então, a gente imagina que ele era o mais preparado, tanto no sentido de porte físico quanto realmente de preparo, né, para batalha, porque naquela época ocorriam muitas batalhas, guerras territoriais e tudo mais. E aí, continuando aqui, olha só o que o Senhor disse no versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o que está no coração. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Davi era tão improvável, mas tão improvável, que nem o pai dele queria apresentar ele para Samuel, né? Porque todos sabiam que Samuel era um homem de Deus, então sabia que estava ali para ungir um deles. E Jessé, o pai de Davi, nem ele próprio acreditava em Davi, na capacidade de Davi. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda de mesa até que ele venha aqui. Davi, outro ponto aqui muito importante que me chamou a atenção. Davi, ele fazia o certo, mesmo quando ninguém estava vendo. Davi, ele estava ali honrando o seu pai, cuidando das ovelhas que nem eram dele, eram ovelhas do seu pai. Ele poderia muito bem ver esse contexto aí, né? Ver Samuel ali, pronto para ungir alguém, e ele poderia dizer assim: Olha, pai, hoje não vou apacentar ovelha nenhuma, hoje eu vou ficar simplesmente aqui e eu quero ver, né, se eu também não serei escolhido, se eu não serei um dos ungidos, né, ou se não o ungido. Mas não, ele continua ali quietinho. Mas Deus, ele vê o coração. Então, quando Jessé chamou a Davi, Samuel sentiu, né, que realmente, né, Deus mandou ungir Davi. E olha o que fala: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Ele muito interessante, esse versículo aqui, porque naquela época, para o Espírito de Deus poder estar dentro de alguém, a pessoa precisava ser ungida, precisava ter muito mais esforço, sabe? E hoje em dia o Espírito de Deus, ele está dentro da gente de forma totalmente gratuita, através da graça e da redenção, depois da morte de Cristo, porque essa história de Davi aqui é do Antigo Testamento. E aí, continuando, olha só o que fala aqui, né? Agora no versículo 17, fala um pouquinho sobre a guerra entre os israelitas e os filisteus. E sim, é nessa parte aqui que a gente vai conhecer o Golias, que era um gigante. 1 Samuel 17,14 fala que Davi era o menor. Davi era o menor. E aí, nesse contexto aqui também fala que Jessé mandou Davi para a guerra, mas ele não mandou Davi para a guerra para guerrear, ele mandou Davi para poder mandar uns leites, grãos, pães para os irmãos, porque os irmãos dele estavam lá na guerra. E mais um pouquinho aqui para cima, em 1 Samuel 17,11 fala:
Ouvindo então Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então, nesse contexto aqui, eles estavam conhecendo a Golias. E Golias era um gigante muito forte, muito preparado, tanto no sentido de preparo mesmo, de treinamento para a batalha, para a guerra, quanto também de preparo físico, mental. O tamanho dele, o porte dele, ele era grande, ele tinha todos os escudos, roupas, tudo do bom e do melhor, assim. Ele tinha tudo para vencer essa guerra. E é aqui fala, né, que quando todos ouviram aquelas palavras de Golias, eles se espantaram e temeram muito. Eu acho interessante que ainda enfatiza o muito. E mais pra frente, depois aqui de ter enfatizado que Davi era o menor, e quando Davi ele chega à guerra para poder levar, né, os pães, trigo, grãos, leite para os irmãos dele, olha só o que fala aqui no versículo 22. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Davi, ele correu à batalha. E mais aqui para baixo, a gente vai ver no versículo 24, olha só o que fala. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, né, no caso vendo a Golias, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Enquanto Davi correu à batalha, todos os outros que estavam ali para supostamente lutar contra o filisteu, para supostamente lutar contra o Golias, todos eles, além de se espantarem e de temerem, eles fugiram. Eles fugiram da batalha. E Davi, que era o menorzinho, correu à batalha. E isso me faz refletir quantas vezes fugimos da batalha porque nos sentimos despreparados, porque acontecem situações grandes demais, grandes tanto quanto Golias, né? Porque ele era um gigante. Aqui na Bíblia tem o relato, né? Explicando, comparando o tamanho dele e tudo mais. Então, quantas vezes acontecem situações na nossa vida extremamente grandes, né? Gigantes, fora do nosso controle, e nós tememos muito e nós fugimos. Por mais que às vezes a gente até sinta que, nossa, mas eu tenho essa promessa para se realizar na minha vida, eu tenho essa promessa para se cumprir na minha vida, eu sinto paz no meu coração, eu sinto que eu realmente preciso tomar uma atitude, porque posicionamentos liberam destinos, né? O teu posicionamento vai liberar a promessa de Deus na tua vida. Porque Davi, se assim, por mais que ele acreditasse em Deus, mas se ele não corresse a batalha, se ele não tivesse essa atitude, esse posicionamento, nada do que aconteceu na vida dele, que a gente vai ver aqui logo logo, nada do que aconteceu na vida dele teria de fato acontecido se ele tivesse simplesmente ficado ali, oh meu Deus, faz tudo por mim, e não corresse a batalha, não se posicionasse, ele não conseguiria nada na vida dele. Então, muitas vezes nós temos medo e nós fugimos da batalha, nós nos isentamos da culpa, porque nós queremos que somente Deus haja, que somente Deus faça. Então, no fundo, a gente não tem uma fé 100% pautada em Deus, porque a gente crê que, assim, as coisas não vão acontecer, não tem como acontecer. A gente vê um cenário além de improbabilidade, de incerteza, e a gente duvida, e a gente nem corre a batalha como Davi fez. Ele estava com muita fé dentro dele. Ele sabia que Deus iria vencer, que Deus era com aquele povo e não com os filisteus e não com Golias. E Davi, ele tinha um coração tão fiel, tão honesto, que quando ele apacentava as ovelhas do pai dele, ou seja, as ovelhas nem dele eram, ele estava ali fazendo aquele trabalho invisível que ninguém estava vendo, que ninguém queria fazer, que ninguém estava nem observando ele. E quando chegava um leão ou um urso para poder devorar uma daquelas ovelhas, ele ia lá e ele feria o leão ou o urso e tirava as ovelhas de dentro da boca deles. Então, se Davi agia dessa maneira com as ovelhas do pai,
Quem dirá com alguém que estava afrontando o exército de Deus. Então, por isso que Davi ele teve tanta ousadia, tanto posicionamento, quando ele viu o comportamento de Golias, né, desafiando os exércitos de Deus. Outra coisa interessante que fala aqui é que Davi ele nunca tinha vestido uma roupa de batalha, uma roupa de guerra. Então, ele falou para Saul, né, quando ele foi conversar com Saul, que era o rei da época, porque ele foi pedir permissão para poder batalhar, ou seja, outro posicionamento aqui que ele teve, né? Muito interessante. Ele realmente se posicionou, correu atrás daquilo que ele sabia que precisava fazer. E quando ele viu, quando ele foi conversar com Saul, Saul foi e se disponibilizou para poder dar todas as roupas que ele precisava, escudos e tudo mais. E Davi olhou para aquilo e disse, eu não posso usar isso daqui, porque ele nunca tinha vestido. Então, Davi era o menor, era o pequenininho, aquelas roupas não estavam legais nele. E quando eu digo legal, eu não estou falando esteticamente, aparentemente. Ele realmente não iria conseguir lutar daquele jeito. Mais aqui pra frente, em 1 Samuel 17:42, fala que quando o filisteu, ou seja, quando Golias olhou para Davi, Golias desprezou Davi. Ele desprezou Davi. E aí, olha só o que Davi disse a ele. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi ficou indignadíssimo. E Golias, ele não servia a Deus, ele servia a vários deuses, tanto é que aqui mais em cima fala que Golias, quando viu Davi, amaldiçoou Davi em nome dos deuses dele, e Davi continua falando. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Então veja bem, Davi, ele com uma pedra, uma pedrinha, ele conseguiu cravar na testa do gigante. E aí depois ele pegou a espada do próprio Golias e cortou a cabeça do gigante. Então, assim, sabemos que isso não foi pela mão de Davi, foi justamente pela mão de Deus, porque como ele mesmo falou, você vem a mim com espada, lança e tudo mais, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E isso me faz lembrar um outro versículo da Bíblia que eu tenho, inclusive, anotado na minha agenda para eu nunca esquecer, que olha só o que fala. Em 2 Coríntios 3:5. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E para mim, esse versículo também faz muito sentido com o outro que fala em Isaías 41:20, que fala assim: para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Então tem batalhas que nós vamos lutar. Tem batalhas que nós vamos lutar, tem coisas que nós vamos fazer e conquistar que não será pela nossa mão, porque as possibilidades, as probabilidades do cenário tá tudo totalmente desfavorável. Davi, olha só, Davi ele era o menor, tanto em sentido de estatura quanto em sentido também de idade. Davi não tinha preparo nenhum de batalha, nenhum. A única coisa que ele fazia era apacentar as ovelhas do pai dele. E veja bem, se ele foi fiel no pouco enquanto ele estava ali, apacentando aquelas ovelhas, pastoreando aquelas ovelhas, quem dirá no muito, né? Que é você realmente estar ali à frente de um exército, que foi o que ele fez. Ele foi à batalha, ele correu à batalha enquanto os outros fugiram da batalha. Ele se posicionou, ele teve coragem, ele teve força, ele teve fé no Deus vivo. E por isso que mais aqui na frente, nos próximos versículos, a gente vai ver o quão honrado Davi foi, honrado, protegido por Deus. Então é muito interessante a gente tomar esse tipo de posicionamento, porque muitas coisas deixam de acontecer na nossa vida justamente por falta de posicionamento nosso, por falta de fé nossa, porque não adianta você ficar o dia todo só com palavra de afirmação, só com fé em Deus, e você não se posicionar, e você não tomar uma atitude para poder você conquistar aquilo que você sabe que Deus tem para tua vida, aquilo que você sabe que Deus tem para você. Deus já fez o mais difícil, que foi olhar para você e te escolher. Davi, ele sabia que a certeza dele, que a fé dele deveria estar em Deus, no Deus vivo. Outro versículo muito interessante que também me chama a atenção é em Filipenses 1:6, que fala assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até os dias de Cristo Jesus.
Então, quando temos fé em Deus, nós sabemos que independente das circunstâncias, da probabilidade, do cenário, Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Como diz Davi, um incircunciso filisteu? Quem é este para vir afrontar o exército do Deus vivo? Então se posicione, tenha atitude, busque direcionamento de Deus, mas também se posicione. Não adianta você ficar o tempo todo orando para Deus mudar esse cenário e você não tomar um posicionamento, você não ter uma ação, uma atitude na tua vida, um ato de fé, sabe? E tudo isso para você saber se é de Deus, como eu falei no meu primeiro vídeo aqui, né? É você realmente sentir paz dentro do teu coração. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria. Então precisamos ter fé com base nisso, naquilo que nos traz paz. E nesse momento, quando você estiver tomando certas atitudes na sua vida, as pessoas de fora não vão entender, não vão compreender. Porque veja bem, Eliabe, ele olhou para Davi e quando ele viu Davi afrontando Golias, Eliabe disse: você tá aqui se regozijando, né? Olha só como ele falou. Acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então, isso daqui mostra que Eliabe, ele olhava para Davi de acordo com o filtro pessoal que ele tinha dentro dele. Por quê? Porque, como eu falei no meu vídeo anterior também, que todo conselho ele é autobiográfico. Então a crítica diz muito mais sobre quem criticou do que quem foi de fato criticado. Porque Davi ele não tinha maldade no coração dele. Tanto é que quando Samuel ia escolher a Eliabe para poder ungí-lo, o Senhor disse: não, eu olho para o coração. E aí Deus olhou para o coração de Davi e a partir disso Samuel ungiu Davi, porque Davi foi um escolhido de Deus. Então, as pessoas, elas muitas vezes vão te criticar, elas vão duvidar de você, elas vão até mesmo te afrontar. Então, terão posicionamentos que você vai tomar na tua vida, posicionamentos, atitudes que você terá na tua vida que ninguém de fora vai entender, somente você e Deus. Portanto, se posicione. E que você realmente sinta paz no teu coração em relação a tomar as atitudes certas, porque como eu disse, o certo é o certo ainda que ninguém esteja vendo. Quem é fiel no pouco também será fiel no muito, veja bem, Davi era extremamente fiel ao pai dele, às ovelhas, né? Ele realmente defendia da boca do leão, da boca do urso. Quem se arriscaria? Você se arriscaria para salvar uma ovelha da boca de um leão, da boca de um urso? Porque eu te digo que muito provavelmente a maioria que não se arriscaria. E quando eu digo a maioria, eu estou me incluindo também, tá, gente? Eu tô me incluindo nessa maioria. Aí a gente ir lá e afrontar um leão, afrontar um urso, de jeito nenhum, sabe? Mas Davi, ele foi fiel no pouco. E quem é fiel no pouco também será fiel no muito. E por isso Davi foi tão honrado aqui na Bíblia. Essa passagem de Samuel, se vocês pararem para ler, vocês vão ver que é o tempo todo citando sobre a história de Davi. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Comenta aqui embaixo um coração se você assistiu esse vídeo até o final. E se Deus falou contigo através dele, comenta aqui também. Deixa um gostei aqui para eu saber também. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa um gostei, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E ativa as notificações, gente. Ativa o sininho, senão o YouTube não vai avisar vocês quando eu postar vídeo novo, tá bom? E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.